começar começar a nossa aulinha. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa sobre esse tema? Tranquilo? Ricardo, você vai compartilhar algum conteúdo ou você quer que eu compartilhe o livro? O livro, O vamos no livro? livro. Beleza, hein? Beleza, então. Vou compartilhar aqui para a gente, então. Isso. Fica à vontade, Ricardo. Bom, estamos então a capítulo 5, né? As religiões orientais. A reflexão, vou ler a reflexão para vocês. O Deus de todos os homens. As religiões ocidentais dão a entender que Deus só conhece o Ocidente, esquecendo do Oriente. As religiões orientais procedem de forma semelhante. Quando é que as religiões vão sair do seu pequeno mundo e pregar um Deus de toda a humanidade? Quando elas vão entender que Deus não é exclusivo de um povo, de uma nação? Quando passarão a adorar um Deus verdadeiramente de todos os homens? Tá? Então, aí é uma primeira provocação, né, colocando que as religiões são exclusivistas. Né? E, sim, a gente percebe esse exclusivismo nas religiões. No cristianismo, eu acredito ainda que a visão exclusivista no cristianismo que a gente conhece, vamos dizer assim, ortodoxo, é maior do que das religiões orientais para conosco. O que vocês acham? Eu vejo assim. Eu concordo com você. Eu acho que o cristianismo ele é uma religião bastante, né, principalmente alguns setores dele, bastante sectarista, né, o Ricardo? Isso. E... o cristianismo aí ortodoxo, esse que está aí já de bastante tempo, ele se coloca como o dono da verdade, com uma dificuldade muito grande de aceitação de outras formas religiosas, enquanto que os orientais, dada a multiplicidade, a diversidade deles, para eles é até mais natural. Várias religiões convivem, cada um com suas características, suas definições, mas ninguém pleiteando uma verdade única. Eu entendo que isso é uma interpretação de uma frase do Cristo, porque ela, inclusive, ela tem sido usada muito ultimamente, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é isso? E aí isso é muito utilizado para dizer, então, não, só os cristãos. Agora, Cristo era um ser universal. E ele deu inúmeros exemplos disso. Nós temos uma oportunidade onde Cristo está no aposento. Quando chegam para ele, fala que a mãe e os irmãos dele estão lá fora. Ele fala, não, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do Pai. E outra oportunidade, os apóstolos veem outros pregando em nome de Jesus, vão lá e falam para Jesus, mestre, quer que a gente vá lá e repreenda-os? Pois eles falam em seu nome. E aí Jesus fala, não, se não é contra mim, é por mim. Quer dizer, não importa. Então, esse sentido universal, essa abertura universal de Jesus, não foi bem compreendida pelos cristãos. Ricardo, isso que você está falando, tem uma passagem no livro do Ismael, Estrela de Luz, eu acho que é o livro do Ismael, não sei se vocês já leram, é um livro muito interessante. Ismael, que é o nosso protetor, né, governador do Brasil, e ele foi encarnado na época de Jesus, segundo o livro, e ele fazia curas, ele e um outro companheiro dele, amando de Jesus. E os discípulos dele estranharam
e foram falar, talvez, as passagens tenha sido até em relação a Ismael, apesar de não aparecer o nome. Eles estão curando em seu nome, mestre. E era o próprio Ismael que estava fazendo isso na época. E nem os discípulos tinham entendido essa lógica do Cristo. Esse que você está me falando lembrou, sabe o quê? O nosso primeiro tema do primeiro livro. Lembra do peixe dentro do aquário? Sim. A gente vive dentro de um aquário, que seria o cristianismo, achando que o mundo inteiro é cristão e que o Jesus só que salva e que é o único jeito, né? E quantos cristãos são nem 1/3 da humanidade. E a gente acha que o mundo inteiro é cristão. Perfeito. Bom, dá boa-vinda, então, até você, que nós não lemos, o Pedro chegou também. Boa noite aí, bem-vindos. Boa noite, tudo bem, pessoal? Desculpe o atraso aí. Boa noite. Então, assim, a reflexão já nos coloca essa questão, né, do exclusivismo. E por isso, então, que o quarto livro, é lógico que, sim, nós temos uma ênfase no universo cristão, porque estamos inseridos dentro dele. O objetivo da doutrina espírita é justamente dialogar com as religiões. E as religiões orientais têm seu papel. Para o espírita não há problema algum, né? Então, nós devemos conhecer, além das religiões do nosso meio, também as religiões orientais, que o livro 4 nos traz uma pequena pincelada que essa aula vai dar, só para despertar o interesse de vocês. Mas, realmente, o livro 4 ele é centrado mais no cristianismo mesmo, e com assuntos até teológicos específicos. Nós não temos aqui assuntos teológicos orientais, né? Estudo de deuses orientais. Então, nós vamos fazer um breve resumo, isso é um grande resumo, essa aula de hoje, e a gente vai trocando figurinha, né? Vamos conversando, tem algumas curiosidades para vocês. Vamos, então, aí, quem poderia ler a introdução? Posso ler, professor? A grande diferença entre as religiões orientais e ocidentais é que as primeiras se voltam muito mais aos comportamentos humanos que ao sagrado. As religiões monoteístas dão ênfase à adoração do Criador e, através de sua vontade, exige do homem mudança de comportamentos para atingir o seu reino. As religiões orientais admitem a chegada ao reino através do esforço do próprio homem. Ok. Obrigado, Maria. A introdução aí também poderia... a gente vai ver um breve histórico, né, das religiões orientais e alguns ensinamentos básicos dessas religiões. Aí ele coloca uma primeira grande característica, né? Na religião ocidental, e aí quando ele fala em ocidental, está falando do cristianismo que poderia ser representado pela Igreja Católica e Protestante, através de um batismo, uma transformação, você se aproxima do reino de Deus. Então, primeiro aquele processo, né? Preciso crer. Na medida em que eu creio e aceito, esse processo de transformação começa, né? E aí essa transformação vai resultar num homem melhor, que realiza boas obras, que dá exemplos de ser um cristão. Passa por esse processo. A religião oriental, ela já coloca, como nós da doutrina espírita colocamos, a questão do autoaperfeiçoamento, de estar em nossa mão, no homem,
a gente buscar esse estado melhor de ser. Ok? Nos cristãos, eles muitas vezes questionam o posicionamento espírita, ou até mesmo das religiões orientais, no sentido de que talvez nós não tenhamos capacidade de, através do autoconhecimento, da reforma íntima, atingir esse estado do nirvana, do reino, né? E é estado de iluminação do espírito, pelo próprio esforço. E aí é que tem um conflito, uma tensão. É por isso que o evangélico, o católico, muitas vezes, eles depositam uma confiança em Deus para fazer essa transformação. É a transformação porque por mim só eu não consigo. Então, eu preciso de Deus, dos anjos, dos santos, para eles me apoiarem, né, nessa transformação. Até já coloquei aqui numa aula, não sei se o Carlos lembra, um entendimento, porque eu também entendo que o espírita precisa da participação do mentor, da espiritualidade, que a gente chama de providência divina. E a providência divina é toda uma hierarquia de seres que auxiliam o homem nesse processo de autoconhecimento, de transformação. Então, assim, eu não vejo tanto conflito, eu vejo mais um viés, uma ótica um pouco diferente. E eu entendo que a espiritualidade está aí para nos ajudar, mas depende de nós dar o primeiro passo. Fazer os primeiros esforços. E aí ela vai nos auxiliando, nos amparando, nos ajudando nesse processo, que é um processo de sublimação, né, de redenção, mas sempre respeitando o nosso livre-arbítrio, a nossa decisão. Ninguém é arrastado para um reino melhor. Na verdade, nós conquistamos o direito. Ok? Beleza. Vamos lá, então, é o vedismo, o brahmanismo, o hinduísmo, no 5.2. Se tiver algum comentário sobre o que eu falei, fique à vontade. Tudo bem, gente? Podemos ir para o próximo? Bora. Quem pode ir? 5.2. Eu vou ler. As religiões da Índia tiveram sua origem nos Vedas e deste surgiu a Vedanta, filosofia antiga daquele povo. Essa filosofia explicava o sobrenatural e fornecia um código de comportamento moral do povo. A Vedanta foi sendo distorcida a ponto de criar um regime de castas na região. Elas são os brahmanes ou sacerdotes, nascidos da cabeça de Brahma, os kshatriyas ou os guerreiros, os braços de Brahma, os vaiásias ou mercadores, nascidos das pernas de Brahma, e finalmente os sudras, ou gente da pele, nascido dos seus pés. O brahmanismo, uma evolução da Vedanta, se tratava de uma religião mais organizada e sucede o culto primitivo. Estabelece a trindade brahmânica, Brahma, o criador, Shiva, o destruidor e regenerador, com sua esposa Kali, a deusa da morte, e Vishnu, o princípio conservador, amigo do homem que se encarna em Rama, Krishna e Buda. Tornou mais rigoroso os sistemas de castas, dando privilégio aos sacerdotes e guerreiros, e estabeleceu ainda que ninguém pode sair de sua casta. Caso o fizesse, seria repudiado por todos e passaria para a condição de sem casta ou pária social. O brahmanismo adota a lei da metempsicose para o povo e da transmigração da alma para os iniciados. É uma religião aristocrática e sacerdotal. Finalmente, o hinduísmo, assim como o cristianismo, é um conjunto de religiões da Índia que tem suas origens na Vedanta e no brahmanismo. Ok, perfeito, Carlos.
Então, vamos lá ali no primeiro parágrafo, quando ele fala que as religiões da Índia tiveram sua origem nos Vedas, que são os escritos védicos, e daí surge a Vedanta. Eu procurei aqui na internet um texto onde fala da diferença entre Veda e Vedanta. Aqui diz assim, ó, Veda significa conhecimento, e são os mais antigos livros da humanidade, originários da Índia. Seu conteúdo trata não só de espiritualidade, mas também de outros temas relacionados à cosmologia, arquitetura, medicina, organização social, artes e religião. Então, isso é o Veda, que é muito parecido com o que é a Bíblia, ok? A Bíblia também é esse compêndio que tem coisas de espiritualidade, mas tem temas também de arte, religião, organização social, costumes e leis. Agora, Vedanta, aqui diz assim, o Vedanta está acima dos Vedas, porque o Vedanta é a apresentação do propósito dos Vedas, ok? Deixa claro que o homem deve transcender todas as práticas que nos levam a desfrutar materialmente, também apresentado nos Vedas, e buscar a meta de vida, que é a autorrealização espiritual e a realização da criação. Então, deixa eu tentar aqui. Os Vedas, então, é toda uma literatura. O Vedanta, ele busca pegar toda essa literatura e transformar, então, nisso num propósito, né? Aonde esse propósito se torna uma filosofia de vida. Ficou claro, então? Os Vedas é a literatura, que seria equivalente à Bíblia, e Vedanta é essa capacidade de você olhar tudo isso e transformar isso numa filosofia de vida. Que você, então, nessa filosofia de vida, você vai procurar transcender, né? E buscar práticas, né? Que aí ele fala como buscas de meta de vida e de autorrealização espiritual. Seria o porquê, né? O porquê de tudo isso, de todo esse compêndio, de todo esse registro histórico hindu. Ok? E aí, nessa interpretação que é o Vedanta, do que está escrito, no segundo parágrafo comenta assim aí para a gente no capítulo de hoje, né? A Vedanta foi sendo distorcida a ponto de criar um regime de castas na região. Então, eu entendo assim, que essa questão de níveis espirituais que nós encontramos na espiritualidade se reflete aqui também no nosso mundo em diferentes níveis. Mas aqui nós distorcemos esse sentido. Do que no mundo espiritual, por exemplo, nós temos, através da elevação espiritual, diferentes níveis de vibração, diferentes níveis de espíritos, que podem formar ordens, hierarquias espirituais, aqui é visto como castas. E aí, se a gente for olhar o texto aí, ele vai falar das castas brahmanes, que são sacerdotes, sátrias, que são os guerreiros, os vaishyas, que são os mercadores, e a gente vai ver que o brahmanismo, para mim, ele é o auge dessa distorção. Porque o brahmanismo, quando a gente olha, ele é uma casta sacerdotal, de hierarquia aristocrática. Então, aquele que nasce dentro dessa casta, dessa faixa da sociedade, ele, a princípio, já é um beneficiado. Agora, não necessariamente o fato de ele ter nascido nessa casta o coloca ele numa hierarquia superior espiritual. Nós podemos ter um sacerdote lá, um aristocrata ateu, ou muitas vezes
se utilizando da religião para proveito próprio. Ele não está lá porque há um merecimento espiritual. Não há uma correlação de hierarquia espiritual. O que há, sim, é uma divisão de castas criada pelo homem, que aí, sim, fica cômodo, né, para quem é da casta sacerdotal, o Brahmane, se colocar, então, como a religião principal. O brahmanismo, então, ele é uma evolução, como diz aí, né, da Vedanta, para uma religião mais organizada, uma hierarquia religiosa, que vai suceder ao culto primitivo. Aquele culto primitivo que era baseado, muitas vezes, em experiências espirituais, aonde se enxergava que no mundo espiritual haviam hierarquias, traduzindo aqui para a Terra, trazendo, vai se tornar essa figura das castas, das divisões de poderes, que são hierarquias, muitas vezes, pura e simplesmente materiais, não correspondendo com a realidade espiritual. Eu já parti aqui para uma interpretação, né, para provocar vocês, porque eu acho que a leitura pura e simples dos textos é uma questão de definições e conceitos, mas eu acho que a gente tem que pegar a ideia, ok? E ao olhar esse texto, quando fala lá no último parágrafo, então o brahmanismo tornou mais rigoroso o sistema de castas, dando privilégio aos sacerdotes e guerreiros, estabeleceu que ninguém podia sair da sua casta, o que é muito cômodo, o que é conveniente para quem está na situação de poder. Podemos trazer isso para o nosso universo cristão. Isso acontece também ou não? Mas, Ricardo, essa coisa da casta vai nos absurdos assim que a gente não consegue nem imaginar. Quando eu morava lá, um sinal que eu passava sempre, tinha uma turma que ficava ali naquele sinal sempre, pedindo dinheiro. E aí uma conhecida passou, tinha umas crianças, umas meninas assim, e ela deu um brinco para uma das meninas que ficava pedindo dinheiro no sinal. E a menina pegou aquilo assim, viu que era bijuteria e jogou fora. E foi andando. E aí um amigo nosso que era hindu, aí falou assim, esses aí são Brahmani. Aí falou, peraí, como assim são Brahmani? Eles são Brahmani. Eles não estão aí para trabalhar para ninguém. Eles são as gerações mendicantes, não trabalham, preferem viver de esmola, na pobreza, sem cultura, sem ignorância, na ignorância total, não tem conhecimento de religioso, superior nem nada, mas eles têm enraizados que eles não estão ali para trabalhar para ninguém, porque eles são de uma casta superior. Então, eles preferem viver ali como mendigos, pedindo dinheiro para os outros. Poxa, não sabia disso, não. Impressionante isso. Aqui no Brasil, a gente tem castas, mas as castas são mais em questão econômica, né? Isso. A gente estratifica a nossa sociedade pela questão econômica. Nem sempre é assim, né? Eles são de outro jeito. E aonde você presenciou isso, Felipe? Eu não sei dessa Isso história. Em Delhi, em Nova Delhi. Legal. Então, muito bom você trazer. Você até trouxe um entendimento que, assim, na verdade, vou aqui até fazer um meia-culpa aqui. Essa aula Religiões Orientais, né, eu não tenho, assim, também uma vivência, um conhecimento, né? É bem pela literatura também que a gente pega, e até uma aula assim que no curso não há, acho que eu não sei, Carlos, tem alguém que é especialista nesse assunto? Eu já fiz essa aula algumas vezes, mas também não sou especialista, não. Eu acho. O especialista nosso aqui é o Felipe nesse assunto. É o Felipe. Eu morei 5 anos lá, mas não sou especialista também, não. Posso contar uns causos só. E como que transita? Não transita de uma casta para outra. Eu nasci Brahmani, aonde eu nasci, eu fico. Sim. Nascendo de novo, sim. Então, a questão é essa. Se você for um bom Dalit,
Se você for bom mesmo na pior condição, você tem capacidade de ascender para uma próxima vida. Ah, mas só na outra encarnação, nessa não tem jeito. Mas isso varia muito de guru para guru, Mas só na outra encarnação. Só na outra encarnação. Mas tem outros que nem acreditam nisso também. Eles falam que o hinduísmo, na verdade, não é uma religião única. É uma filosofia e que existem várias vertentes. Os próprios deuses hindus, eles não enxergam como deuses. Eles falam assim, o Deus está em todo lugar. Tem Deus aqui na esquina, tem Deus na árvore, tem Deus passando aqui na sua casa. Então, na verdade, o que eles falam é que são espíritos, são entidades. Muito mais do que o nosso conceito ocidental de deuses, né? Sim. Deixa eu falar uma coisa para você, Felipe. Deixa eu fazer uma pergunta. Você pega, por exemplo, Mumbai, Nova Delhi, que são metrópoles, né? São cidades modernas, né? Cidades grandes. E são cidades que têm pessoas muito pobres e também têm pessoas muito ricas, né? Tem uma sociedade e tudo mais. Isso é levado mesmo a sério dentro de todas as classes sociais, ou tipo, tem gente que fala, não estou nem aí, eu nasci numa casta inferior, mas eu me formei, eu trabalho e eu não estou nem ligando para isso. Existe isso também ou não? Existe uma cultura arraigada, uma cultura muito mais tradicional que a nossa. Mas é como quem se diz católico. Eu sou católico, eu nasci católico, fui batizado no católico, e é mais fácil você seguir o fluxo. Mas as pessoas questionam, sim. Por exemplo, não comer carne de vaca, para eles é mais um tabu, como para a gente comer carne de cachorro. Entende? Eu já tive fazendo churrasco em casa de amigo, aí chegou a irmã desse amigo meu, a família dele, aí ele veio rápido assim e falou, Felipe, se perguntarem, fala que é búfalo, não fala que é vaca. Falei, tá bom. Ou uma vez também, a gente estava começando a chover na casa desse mesmo amigo, e aí ele começou a abrir as portas assim da varanda. Eu falei, tá chovendo, Galtã, vai entrar água aqui. Não, é para as formigas fugirem aqui para dentro. Aí eu falei, mas fugir por quê? Ele, vai que é um tio meu que está aí na... Eu falei, Galtã, você acredita mesmo nisso, Galtã? Aí ele, olha, acreditar eu não acredito, né? Mas também não é bom brincar com essas coisas. Felipe, então agora ficou uma dúvida assim. Você tem um Brahmane, você pode ter um Brahmane que ele é sacerdote, participa de uma aristocracia, e tem esse Brahmane que você comentou que vive no meio do povo, quase que como um mendigo, né? Vamos dizer assim. Sim. Isso. O que define? Eles veem os sinais, assim, como a gente consegue perceber uma pessoa que é um nordestino, do que é um gaúcho, entende? Dá para ver em alguns traços deles. E também, esse é um Brahmane do sul, esse é um Brahmane da região do norte, tem uns traços assim, que eles conseguem perceber. Então, seria uma questão de origem, de onde veio? É uma questão de origem. De origem. Exato. Perfeito. Eu tinha outro amigo que ele era um Brahmane. Eu vim de uma família tal que remonta a uma caça Brahmane tal. Tem alguma coisa a ver com sobrenome, alguma coisa assim ou não? Tem também, tem o sobrenome, Tem. mas aí o sobrenome chama a região que você nasceu e a casta que você nasceu também. Tá. Mas numa mesma cidade, numa mesma região, posso ter várias castas. Sim. Você tem lá os negócios do encarte no domingo de casamento. Como você lembra daqueles encartes de jornal para vender carro, coisa que tinha antigamente? Classificados lá. Tem os encartes de casamento. É o mais grosso assim do jornal, essa parte. E aí é separado assim, ó, da região tal, da casta tal, nível de escolaridade, oferece a filha ou oferece o filho para fazer o match ali da família. É muito engraçado. Legal. Mas tem umas coisas que são intrigantes. Tem um amigo meu lá, ele é Brahmane, era de Calcutá, o Anit. Agora ele está em Washington, trabalha na ONU. Ele era professor universitário da Universidade Federal lá de Nova Delhi, economista, trabalhava para o Ministério da Economia ele, assim, com 27 anos, ele fez o primeiro doutorado dele
em japonês. Ele falava mais de 7 línguas: alemão, espanhol, português, francês. E tudo que ele, assim, tinha uma cabeça, assim, que você fala, como é que cabe tanta coisa na cabeça de um cara desse? E ele era Brahman, ele foi descobrir depois que ele era um cara super humilde, ele nunca se apresentou como Brahman, né? O outro lá que falou assim, a Nietzsche é Brahman, ele também não conta aí, esse cabeçudo, que sabe tudo. Então, eles também têm uma ascensão que não é só o cérebro da pessoa, né? É uma linhagem que vem realmente muito antiga, que é uma capacidade incrível. A Nietzsche fala português sem sotaque, com gíria, do jeito que você nem imagina que ele não seria brasileiro, sabe? E é uma pessoa super voltada para o bem. As teses dele foi de economia voltadas para a AIDS. Ele agora trabalha na ONU para levar educação para lugares desfavorecidos, para as meninas que não têm direito a estudar. É uma pessoa muito iluminada, assim como o Brahmani também, né? Beleza. Felipe, eu tenho uma pergunta. E não tem ninguém aqui, assim, como a gente esperaria aqui no Brasil, que se faria passar por Brahmani? Porque se isso existisse aqui, logicamente que as pessoas iriam se fazer passar por. Deve ter, né? 7-1 tem em todo lugar do mundo. Com certeza. Mas eu acho que eles conseguem identificar um ao outro. Ok. Né? Bacana. Uma pergunta agora. Como que funciona ali a questão do Brahma, da Shiva e Kali ali e Vishnu? Eu entendi que Brahma é o criador e Shiva e Kali ali seria a parte de destruição e regeneração e Vishnu o princípio conservador, né? Exato. É a trindade deles, né? E eu entendo que isso deve ocorrer com um certo equilíbrio. É isso que eu entendo. Só que acima dos 3 tem Brahman. Brahman é o Deus único. Eles são monoteístas, eles se consideram monoteístas. Isso, o Anitão que me explicou isso. Existe o Criador, que é a inteligência máxima, que é o Brahman. E abaixo dele tem essas forças que se equilibram. Agora, tem muito mais seguidor de Shiva na Índia do que dos outros. Então, é justamente isso um comentário que eu até anotei aqui. Estava dando uma olhada hoje, essa questão do Brahma como Deus Supremo, né? E aí entra uma visão que ele seria o Deus equivalente a nosso Deus, e abaixo dele os demiurgos, são os deuses menores. E aí, então, Brahma, Deus Criador, Vishnu, Deus da conservação, Shiva, Deus da destruição. E eles são complementares. Mas não é Brahma, é Brahman, que é o superior. Abaixo dele tem Brahma também, Shiva e Vishnu. É isso mesmo, eu só vejo de É Brahma, uma outra entidade, esse anzinho no final. E Kali? Ali tem, ele está falando sobre Kali. É uma das faces de Shiva. Ah, tá. É uma das formas de Shiva se manifestou. Como Krishna é uma de Vishnu, né? Tá, e Shiva, ela é destruidora e Kali regeneradora, ou Shiva ela pode ser destruidora Shiva e regeneradora? Tem um formato masculino, né? E Kali feminino. Mas tem várias outras formas Shiva. Tá, então, e ela representa a destruição, certo? Que eu entendo. Sim. E a regeneração, é isso? Uma coisa ou outra, depende da situação não é ou não? regeneração. O engraçado é que o símbolo mais primitivo do Shiva é um falo com o sexo feminino embaixo. Então, ao mesmo tempo que você rompe, você cria, né? Essa destruição que você leva à oportunidade de criar coisas novas. Então, aí no caso, na apostila, ele é o destruidor e regenerador. Exatamente. Ok? A esposa de Shiva é Kali, deusa da morte, quer dizer, personifica
na figura da morte a transição. Que é a padroeira de Calcutá. Calcutá é a cidade de Cali, não é padroeira, né? O nome. Ok? Bom, aí fala de mente e psicose, acho que todo mundo sabe já o que é mente e psicose, né? A transmigração das almas são formas antigas da reencarnação, com a diferença de que na reencarnação também é possível entre animais e o homem, né? Com essa diferença. Algum outro comentário? Felipe, você vai ser muito útil na aula de hoje, hein? Já está nomeado aí, meu... Eu queria falar que já foi sugerido uma aula sobre a Índia com Felipe, né, Felipe? Já foi pedido aqui, já faz muito tempo. Mas até fora de uma sexta-feira à noite, pode ser um dia de manhã, qualquer dia da semana de manhã. Mas ainda tem muito mais do que o brahmanismo, né? O budismo é outro universo lá dentro também, né? Uhum. Perfeito. Vamos lá, gente. A gente vai fazer essa troca. Lá tem o islamismo também, né? Também tem. E aí o conflito das religiões lá. Tem Parsi, que são o zoroastrismo, do Zoroastro também. É um caldeirão. Um dia a gente assistiu um filme indiano, não é muito... Culturalmente, aquele filme indiano que a gente assistiu do motorista é brabo. Os caras não são bravos. A Índia é um lugar muito materialista. Muito. Mas que não se venda outra coisa, né? Ok. Vamos para o próximo, então, budismo. Já dá um salto aí, né, para o budismo. Então, eu comentei com vocês, é um resumo, e a gente tenta acrescentar alguma coisa. E aí, interessante seria fazer uma pesquisa, né, algum exercício em casa, né? Porque o que é interessante também é olhar algumas figuras, algumas ilustrações. Por exemplo, eu vi ilustrações hoje, a gente sempre, quando está lendo sobre religiões orientais, a simbologia é muito forte. E aqui nós não temos na apostila, por exemplo, a questão da simbologia. Eu trouxe uma aqui hoje, depois para mostrar para vocês, no próximo. Vou ver se consigo compartilhar aí com vocês. Mas, por exemplo, o Deus da destruição, Shiva, né, tem uma roda da Sansara, onde ele aparece como que com dentes, mordendo a roda de Sansara. Quer dizer, a roda dos nascimentos, ela está presa ali a essa divindade que faz parte do mundo material, que é a impermanência. A questão da lei da destruição que a gente vê no livro dos Espíritos. É inevitável. A transitoriedade, a impermanência. Então, assim, são ilustrações bem interessantes. Sugiro para vocês entrar no Google, depois da aula de hoje, que ela desperte em vocês o interesse, uma curiosidade, colocam expressões dessas que estão aí, vocês vão ver muita coisa legal lá. Ok? A figura de Shiva, quando a gente vai olhar aquelas figuras, eu não sei se o Felipe poderia ilustrar alguma aí para a gente. Há uma associação entre o conceito e a representação do conceito. Né? Então, tem muito a ver, por exemplo, quando vai se falar das forças da natureza, tentar transformar essas ilustrações das forças da natureza em algo que como que de forma antropomórfica, numa figura antropomórfica que vai simbolizar aquela força da natureza. Nós estamos falando aí de lei de destruição, lei de conservação, são aspectos das forças da natureza.
que aí antropomórficos, né, de forma de feminina, masculina, você encontra ali nos detalhes conceitos. Naquelas figuras estão expressos conceitos espirituais, que muitas vezes, num primeiro olhar, se a gente não fizer esse exercício de procurar compreender, fica algo bizarro, às vezes, até ao olhar. No caso, eu vi a figura do elefante, por exemplo, não sei, eu queria até que o Felipe me ajudasse aí, nesse sentido, não sei se você consegue. Por exemplo, qual é o deus que tem a cabeça do elefante? Agora, sabe, Felipe? Lord Ganesha. Ganesha, filho de Shiva. Isso. Então, ali você vê ali que tem todo um conceito espiritual ligado a forças da natureza, o entendimento da divindade e dos espíritos, procurando se traduzir numa imagem que reflita aquilo que nós estamos procurando compreender através da razão. E aí a dificuldade nossa, né? Porque nós ocidentais queremos racionalizar tudo. E a gente olha uma figura dessa, muitas vezes ela é incompreensível. Mas é por quê? Porque a gente não vai nos conceitos que eles têm de cada detalhe daquela figura para poder compreender ela como um todo. Tá? Esse é um grande desafio para a mente ocidental, né? Olhar lá o simbolismo oriental e compreender ele de forma racional. E também os símbolos são diferentes dos nossos símbolos, né? Eles enxergam, é diferente que um animal. A vaca, para eles, é como se fosse a mãe do Krishna, né? Que é quase o Cristo deles, o que trouxe a boa nova deles, né? E aí a gente pode se perguntar, né, racional, mas por que a vaca? Por que a vaca? Com certeza tem algo na vaca que representa aquela ideia. Não é assim? Provedora. Esse que acho que é o grande desafio, né? Muitas vezes, e essa é a grande dificuldade que o Felipe colocou. A gente tem um entendimento e eles têm outro. É legal quando você pega autores que foram viver esse mundo, autores ocidentais. Eu, por exemplo, tenho um que eu gosto muito, que é o Paul Brunton. Ele é um inglês que viveu durante 30, 40 anos no Oriente. Ele vem e consegue fazer essa tradução para nós. Dos símbolos, das metáforas, da lógica argumentativa, que não é igual à nossa. Né? Então, acho que por isso que é a grande dificuldade quando a gente entra no meio oriental e o espírita está acostumado com Kardec. E com Kardec, ele explica, replica, né? Reforça, fala de novo, seguindo uma linha lógica e racional. Né? Tem uma história muito interessante, que a nossa linha é cartesiana, né? E eu fazia aula de Hindi lá, tinha um professor, aí ele falou assim, hoje a gente vai aprender o dia da semana, os dias da semana. Aí eu falei, beleza. Aí eu já comecei lá, segunda, terça, quarta, já fiz a listinha para ele mandar, né? Aí ele, não escreve assim, não. Escreve do jeito que eu estou falando. Eu falei, beleza. Ele escreve aí, terça, sábado, laranja, banana, domingo, segunda, tio, tia, quarta, avó. Aí eu falei, peraí, o que a gente está falando? Dia da semana, fruto, parentesco, né? Ele, não, fala do jeito que eu estou falando. Aí eu comecei a discutir com ele. Aí eu peguei o livro dele, assim, e estava nessa ordem no livro que ele estava fazendo. Ô, aí Felipe, eu lembrei de você. Eu tive mês passado fazendo um curso com os indianos. 6 dias de curso.
A hora que ele começou as aulas, eu falei, o Felipe, que o Felipe falou, essa reunião, você falou na reunião da Embraer, que não tinha tópico, como que a sequência do que ia ser na reunião. Então, a aula começava com um fio. Daqui a pouco, começava com o tema, o slide estava lá. Daqui a pouco, ele ia para outro assunto e a gente... Mas aí, o próximo slide tinha uma figura, eu falei, meu Deus, é isso aí, o tempo todo uma tempestade na cabeça e a gente anotando e depois vai ter que fazer um suco do conteúdo, né? Mas aí eu fui falar com o Anit, esse meu amigo Brahmani, né? Falei, Anitão, o cara veio lá da tua faculdade, que você dá aula. O livro dele estava uma bagunça. Que loucura é essa de vocês, né? Aí ele falou, Felipe, é o seguinte, antes de Descartes nascer e fazer o método cartesiano, já tinha universidade aqui. Então, e vocês começaram com o método cartesiano e agora estão começando a entender as teorias do caos. A gente já vive no caos há milênios. É assim que funciona. Um dia vocês vão chegar lá, fica tranquilo. Boa essa. E o pior é que minha filha, na alfabetização, vocês já viram classe de alfabetização que tem A, B, C, D, e a gente é ensinado a decorar a sequência das letras, né? Na aula de alfabetização dela, na sala, era o desenho de um vulcão com as letras saindo assim na parede, tudo de cabeça para baixo, misturado com número, acento e coisa e tal. E esse é o jeito que eles aprendem. E aí o que a Anitta me falava, esse é o nosso diferencial. Aqui na faculdade não tem método científico cartesiano, não tem aula de método científico. Nós pensamos diferente e é assim que a gente quer ser. É interessante. E isso, uma coisa que chama a atenção, né? Porque a formação das palavras nossas é pelo alfabeto. E eles são imagens. Né? Exato. Então, eu entendo que por aí já muda um tipo de raciocínio sobre as coisas, estimulando o lado criativo, imaginário, enquanto nós somos mais para o lado do campo, né, das exatas, da combinação dos números, das letras. Então, tem um filme, agora estou tentando lembrar o nome para poder falar para vocês, mas me fugiu aqui, que é um matemático indiano. Aquele. O Homem que Vê o Infinito, né? Isso, perfeito. O Homem que Vê o Infinito. Ali vocês vão ver bem isso. O conflito entre o modo operandi, né? Vamos dizer assim, do oriental. Indiano também, né? Porque ele vai estudar na Universidade, se não me engano, de Oxford, na Inglaterra. Inglês, né? E lá eles mostram Newton. E ele era capaz de raciocínios mais elaborados que Newton. Ele estava fazendo a teoria da relatividade de Einstein, né? Isso. Terminando a teoria da matemática, a base matemática da teoria física. E o interessante lá no filme mostra isso, que ele chegava aos resultados corretos, mas não tinha como demonstrar. E aí os ingleses ficavam, não, você tem que demonstrar. No método inglês, né? No método cartesiano. É muito legal, recomendo. Ali vocês vão ver esse choque disso de um pouco que a gente está tentando transmitir, né? Eu tentei transmitir isso. Por isso que o amigo do Felipe é um cara fora da curva. Né? Ele conseguiu entender o método indiano e o cartesiano. Isso. Aí, quando você faz esse match aí, deve surgir coisas completo, maravilhosas. Né? Um pacote completo. Pessoal, eu detesto falar isso, mas falta meia hora para acabar a aula, nós estamos no primeiro tópico. Falta meia hora? Nossa! Falta meia hora. Vamos embora. Budismo, 5.3. Nossa! Eu leio. Vamos lá. O budismo. Apesar do budismo ter nascido na Índia, num ambiente de vedismo, teve influência da filosofia chinesa. O budismo foi fundado pelo príncipe indiano Gautama Siddhartha
há 600 anos antes de Cristo, na cidade de Kapilavastu, ao norte da Índia, fronteira com Nepal, dentre os Sákyas, povo dessa região. A vida de Buda não teve mácula e é um modelo de vida virtuosa. Durante 6 anos de isolamento e meditação, preparou sua doutrina e divulgou através de sua palavra. O nascimento e a vida de Buda são envoltos numa história ou lenda semelhante à história dos iluminados ocidentais. O budismo prega, antes de qualquer coisa, a necessidade do sofrimento como pagamento de dívidas anteriores, bem como a utilidade da renúncia dos desejos e bens materiais. Não adota os privilégios da casta. Há uma notável aproximação da doutrina de Buda com alguns pontos do cristianismo. Ok. Então, o budismo acho que das religiões orientais é que mais a gente conhece, mais ouviu falar, né? Não sei se para todos aqui tem o maior contato, a gente sabe com o Dalai Lama, né? Muitos livros. O Dalai Lama, quando ele saiu do Tibete, o que para o povo do Tibete muitas vezes parecia uma desgraça, na verdade foi uma contribuição que trouxe para o mundo. Dalai Lama, então, vai espalhar o budismo, né? De uma forma assim que até nunca tinha sido feito desde então. E eu tenho aqui uns 2, 3 livros do Dalai Lama, eu recomendo Arte da Felicidade. Eu tenho esse livro também. Muito bom, recomendo. Tem muito a ver com a doutrina espírita, com os nossos conceitos também. O budismo é bem pragmático no sentido de que ele não procura falar de Deus, das questões metafísicas, mas sim do dia a dia, da vivência, de como a gente lidar com o sofrimento. E, nesse aspecto, eu acho que a questão de que o sofrimento pode ser transmutado em algo bom coincide com a doutrina espírita, ok? Quando fala aí que a vida do Buda não teve mácula e o modelo de vida, eu me lembro de algumas críticas que se fazem pelo fato do Buda ter sido casado e ter filho. E abandonou a mulher e o filho e saiu, então, para buscar a iluminação espiritual. Ele morava no palácio, era casado, casou muito novo, filho, e, de repente, a gente tem que entender o momento da época, não era incomum isso, né? Os filhos eram criados por tios, avós, por tutores, e eles não estavam desamparados. Então, Buda não deixou desamparado. Ele foi atrás dos seus questionamentos, e uma coisa interessante, que depois o filho de Buda se tornou um seguidor. A mulher também. Ok? Então, ele vai, faz esse processo de iluminação, se transforma, ele volta a ter o contato com a família e ele já é visto como algo sagrado, né? Aquele que adquiriu a iluminação. E passa, então, a própria família passa a segui-lo. Ok? Então, assim, essa crítica que muitas vezes fazem ao Buda, ela não converge com o contexto histórico. A visão anacrônica, né? A gente está olhando lá atrás com os olhares de hoje, né? Isso, perfeito, uma visão anacrônica. E o budismo também é né, Buda não transmite a sua, vamos dizer assim, condição pelo sangue, né? Ou seja, não existe um herdeiro sanguíneo, né? O Buda, a reencarnação de Buda, ela é percebida na sociedade por algumas características, né? Isso. Então, esse também é, acho que um outro ponto diferente aí da parte ocidental, né? Quando a gente tinha os reis que eram vamos dizer assim, os representantes de Deus na Terra, né? Eles transmitiam ali essa representação através do consanguíneo dele. Perfeito.
E, assim, pode ser que a apostila, quando ela fala ali a necessidade do sofrimento como pagamento de dívidas, está carregando um pouco, porque não é bem assim. Não é que há uma necessidade, é que, para o budismo, o sofrimento é inerente, faz parte da vida. Isso é uma visão bem cristã, né, Ricardo? É. E ele vai falar assim, viver é sofrer. Né? É uma constatação, uma constatação. Mas sofrer o quê? Né? Sofrer transformações, sofrer mudanças, sofrer uma porção de coisas assim. Eu acho, na hora que eu li sobre isso daí, falando sobre o sofrimento, eu falei, eu não concordo muito sobre isso dentro do budismo. Mas o sofrimento deles não é um sofrimento, assim, é abrir mão de tudo que nem o Buda fez, de viver, não é uma miséria, mas de você não ter nada de bens materiais, nem de roupa, calçados, nada, de você ser somente o que você realmente precisa para viver. Eu acho que para algumas pessoas isso pode ser um sofrimento, né? Não sei. Mas eu acho que tem. É que entra só. É que assim, né? Eu vou só dar um spoilerzinho, tá bom, Melo? Desculpa. Oh, faz favor, cara. É que o príncipe Siddhartha, ele sempre viveu num castelo, né? E aí um dia, já adulto, já casado, ele sai desse castelo. E quando ele sai, ele começa a andar pela rua, ele vê um velho, e ele não sabia que existia velhice, porque sempre isso foi escondido dele. Então, aí ele tem a primeira decepção. Ele anda mais um pouco e vê alguém doente. E outro choque, porque ele não sabia que existia doença. E anda um pouco mais e vê um cadáver. E ele não sabia que existia morte. Então, quando ele vê esses três choques que ele toma, então isso faz com que ele comece a entender algumas coisas. Por isso que daí ele volta lá para o castelo dele, para o palácio dele, abre mão de tudo e sai buscando a iluminação. Porque ele quer entender o mundo, como que as coisas funcionam, porque sempre tinha sido omitido para ele a doença, a velhice e a morte. Entendeu? E o sofrimento fazia parte da vida, né? E o sofrimento fazia parte da vida. Então, um dos lemas que o Siddhartha, na verdade, o Buda quer dizer o iluminado, né? Então, o que ele mostra? Ele vai entender esse sofrimento. Daí ele vai descobrir o quê? As 4 nobres verdades. Aí ele vai ter depois o caminho óctuplo, eu não quero dar spoiler aqui da aula, né? O caminho óctuplo, e ele vai sempre dizer para a gente do caminho do meio, né? Que a gente sempre tem que ter o quê? A busca pelo equilíbrio. Então, o budismo, ele é muito conhecido como uma religião sem Deus, né? Porque ele é muito mais um orientador, né? Ele orienta para que a gente possa encontrar o quê? A nossa iluminação. Tema da moda, consciência desperta. Iluminação parecido com consciência desperta. Desculpa, Ricardo. Não, imagina, cara. Inclusive, nós temos que resumir tudo isso. Né? Você falou do caminho, né? O pensar correto, o agir correto. Isso. As 8 vias lá. Eu acho que não está no texto da apostila de hoje, né? Não está. Nós temos uma aula dedicada só ao budismo? Não, né? Não tem. É só não isso. Tem, né? Então, aí fica esse exercício que a gente sempre convida vocês, né? Dá uma olhadinha. Procura as 8 vias do budismo, caminho óctuplo. A gente passou, acho que numa das aulas, né, Carlos? Deve ter sido comentado em algum lugar, eu não lembro agora também aqui. Ok? Eu só acrescentaria, né, essa questão do sofrimento para o budismo, que realmente é a aceitação ali do sofrimento, né? O entendimento do sofrimento. Eles aceitam, né? E não se revoltam por conta disso. É algo natural para eles, né? Então, esse é um aspecto interessante, principalmente na modernidade, porque assim, nós vivemos um período pós-guerra, onde nós somos cercados por inúmeras facilidades que a tecnologia nos traz. Então, assim, há uma geração que não viveu de sabores, não viveu desafios maiores, e que muitas vezes elas se frustram e sofrem por coisas que nossos pais, nossos avós, vamos dizer assim, no linguagem popular, é café pequeno.
A pessoa sofre por uma frustração de emprego, de uma promoção que não conseguiu. Enquanto nossos pais, nossos avós lutavam pelo pão do dia. Lidar com as guerras mundiais. Então, assim, essa compreensão, que eu acho que a doutrina espírita também nos traz isso, né? E que o sofrimento, ele é algo educativo, transformador. Agora, quando eu sou aquele que não aceito que o sofrimento faça parte da minha existência e me sinto injustiçado, então eu não consigo tirar esse benefício, essa sabedoria, que é a mesma sabedoria que o Buda está apontando. Saiba identificar o sofrimento, a sua função. E o que leva ao sofrimento? Os apegos, né? As inúmeras coisas que... Aí, então, vem essa receita para a gente minimizar o sofrimento em torno de nós. O budismo traz muito bem isso, e a doutrina espírita também acredito que ela traz também. Para mim, foi muito importante, na doutrina espírita, o conceito de que dor não equivale exatamente a sofrimento. Não são sinônimos. Você pode ter a dor, e a dor pode ser construtiva, pode trazer ganhos. É a maneira como você lidar com ela. Ela é inerente à vida e tem o seu papel. Ok? Vamos lá, então, os 3 sábios chineses, 5.4, correndo contra o tempo. Beleza. Deixa eu só voltar onde eu estava aqui. Pronto. Quem poderia? Eu vou. Eu já li? Não. Os 3 sábios chineses. A China apresenta 3 sábios da antiguidade como fundamento da sua religião nacional. São eles Fo Hi, Lao Tse e Confúcio. Fo Hi foi um imperador que empregou o seu poder e influência para difundir o conhecimento das virtudes e os dons morais entre o povo. A única obra conhecida deste sábio é o I Ching, contendo figuras, símbolos e trigramas de significação obscura. Lao Tse, o segundo deles, viveu no século VI a.C. e deixou uma obra mais vasta. Porém, 3 de seus livros chegaram até os nossos tempos: o Tao, o Te e o Kan-Ing. Desculpa. O livro das sendas, o livro da virtude, da retidão e o livro das sanções ou das reações concordantes. Fechou seu áudio, Felipe? Oi? Tá. Fechou. Desculpa. Reações concordantes. Isso. Cada livro é um código moral. Em o Tao, Lao Tse entra, entre outras qualidades, destaca a paciência, a esperança e a humildade. A senda, paraíso, não se alcança senão pela prática da totalidade das virtudes e não pode ser encontrada senão pelo próprio indivíduo. Em Te, Lao Tse dá ênfase à discrição, à reflexão, à meditação solitária e íntima e à abstenção das atrações do mundo. Kan-Ing trata da vontade e do karma. Finalmente, Confúcio, que vive no século IV a.C., foi um sintetizador das ideias dos sábios antecessores. Ele foi mestre e ministro de alguns governos. Confúcio deixou 9 livros, 4 clássicos e 5 sagrados. Os 4 clássicos são a Grande Ciência, a Doutrina Mediana, Anacletas e Mêncio. Os 5 outros sagrados são Cixing, livro dos documentos históricos, I Ching, o livro das mutações, Li Xing, o livro dos antigos ritos e cerimônias, e, finalmente, Chun Xiu, primavera e outono. Acabou. A Maria está rindo lá. Quando você falou Li Xing, ela está... Eu achei que esses 3 sábios fossem depois de Buda, mas não. As pronúncias.
O Forri é 3.400, está antes. Lao Tse já é mais ou menos próximo, né? Lao Tse e Confúcio, mais ou menos contemporâneos. 600 a.C., 400 a.C., Confúcio. É. Eu tenho uma indicação aqui para vocês do I Ching. Tá? Essa edição do I Ching aqui, ó. Esse I Ching é o livro das mutações, prefaciado pelo Yang, e o autor é um ocidental, Richard Wellham. É legal que ele faz a interpretação dos hexagramas que contém o I Ching. O I Ching é um livro oracular. Então, você tem lá vários métodos para você fazer, por exemplo, gravetos ou moedas. Conforme a distribuição dos gravetos e moedas, tem um significado. Então, você tem o que eles chamam de hexagramas, que são essas figuras dessas possíveis combinações, que você, ao lançar os gravetos, colocar eles sob uma disposição, vai ter um significado. E uma coisa que me chama a atenção nesse livro, que o Richard Wellham ele explica, que é o seguinte: a interpretação do hexagrama, que eles chamam no Xing, ela tem uma característica que leva em conta o momento da pessoa. Então, assim, a interpretação, ela leva se você está confiante, se você está em passividade ou se você está em negatividade. Eu achei muito interessante isso, porque é um sistema oracular que leva em conta a subjetividade de cada um, o momento em que você está vivendo. Então, para mim, quando eu estou lendo esse livro há muito tempo, e vejo e me chama muita atenção essa complexidade, né, desses hexagramas. Também tem os hexagramas são formados por trigramas. Eu vou botar uma figura. Carlos, só queria colocar uma figura aqui para a turma ver. Pode colocar. Eu já parei o compartilhamento. Pode colocar. Deixa eu só aumentá-la um pouco aqui. Deixa eu compartilhar. Tem uma coisa aqui que não está batendo. Peraí. Aqui, achei. Isso aí é do Tao. Todo mundo estão vendo aí? Sim. Essa figura do Tao é bastante conhecida, né? Agora, em volta aqui, está isso que eu estou dizendo para vocês. São os trigramas. Cada um tem um significado. E quando você monta o hexagrama, você tem combinação de vários deles, que pode sair terra, vento e céu, céu, água e trovão, lago, fogo e terra. E conforme essas combinações, você tem uma orientação oracular para uma decisão, por exemplo, que você precisa tomar. Estão conseguindo ver a figura direitinho aí ou precisa aumentar ela mais? Sim, não, está ótimo, dá para ver sim. Ok? Por exemplo, quando você pega uma barrinha dessa que ela é inteira, por exemplo, um lago aqui, ó. Essa barrinha inteira na parte de baixo é o leito do lago. Ele é sólido, vamos dizer assim. Mais acima, a superfície, ele é partido. Então, ele é maleável. Ok? Então, ele brinca muito com isso. A sua posição, vamos dizer assim, você vai fazer um negócio e faz a consulta oracular e tira essas figuras. Pode ser que na base, para você, nesse oráculo, venha um graveto partido. Quer dizer, você está numa condição instável para fazer aquele negócio. Se vier, por exemplo, 2 barrinhas inteiras ou até 3, significa que você está bem para fazer aquele negócio. A base está boa, a sustentação.
Ele vai, então, através dos gravetos partidos ou inteiros, trazer para vocês uma orientação que aí eu até fico me perguntando, pura sorte, acaso? Há uma interferência espiritual nisso? Será que ao fazer esse exercício oracular eu não estou tendo uma intuição espiritual? O oráculo seria um meio para uma manifestação de uma orientação espiritual ou puramente um simples jogo de sorte ou azar? Tá? Quando a gente vai ler o livro, a gente vai ver que é bem profundo isso. Tá? Então, há um entendimento que há uma espiritualidade trabalhando nesse oráculo e que vai levar em conta também os seus sentimentos, suas intenções. Tá? É bem complexo. Só estou tentando transmitir isso para vocês. E eu sugiro o livro porque o livro já tem um ocidental olhando e fazendo essas interpretações que eu estou tentando, de alguma forma, expressar para vocês aí. Ok? Deixa eu fechar aqui, então. Eu entendo que... Não consegui fechar aqui ainda. Espera aí, só um minutinho. Estou com um probleminha aqui na minha apresentação. Já mudei, Ricardo, já mudei. Já? Já. Tá. Eu entendo que essas formas antigas, oraculares, né, e que tem a sua sabedoria inserida, com figuras e símbolos, né, que ele fala de significação obscura, são frutos de uma época, mas que também, naquela época, a espiritualidade trabalhava através delas, para orientar, para conduzir, para trazer sabedoria, para trazer aprendizado. Tá? A espiritualidade, ao longo da história, ela deve se adaptar às condições humanas para, através das limitações que nós temos, seja, por exemplo, entendendo a espiritualidade através da natureza, trazer compreensão da realidade, né, do que significam as coisas à nossa volta. Talvez na modernidade nós já temos uma informação mais direta da espiritualidade, através da mediunidade, que vem através de livros, com conceitos, que muitas vezes eram usados em forma de figuras, que esse aí, quando fala aí que é obscuro, né? Porque era a forma como podia se compreender naquela época. São várias ferramentas para se obter um aprendizado espiritual. Bom, não sei, mais alguma coisa que alguém queira perguntar do texto? Fala aí de paciência, esperança, né, no Lao Tse, humildade como virtudes. O Lao Tse dá ênfase à reflexão, à meditação solitária e íntima, à abstenção das atrações do mundo. Fala do karma, né, e trata da vontade. São tudo coisas que a gente já convive também na doutrina espírita. Acho que há uma semelhança muito grande aí na questão de que as virtudes é que nos elevam espiritualmente. Ok? Bom, é isso. Eu não sei se alguém tiver alguma curiosidade sobre esse item 5.4, pode ficar à vontade, senão a gente vai para o 5.5. Tudo bem? Então vamos para o 5.5. Eu posso ler, Felipe? Ricardo. Por favor, Pedro, obrigado. É que o Felipe falou tanto hoje que até pensei que era o Felipe que estava dando aula. Vamos lá, então. O taoísmo. O taoísmo se baseia num livro chamado Tao Te Ching, o livro do Tao e do Te. Tao significa a ordem do mundo e o Te significa a força vital. O livro tem em torno de 25 páginas, divididos em 81 capítulos de autoria suposta de Lao Tse, século VI a.C. Para Lao Tse, o Tao é a verdadeira base da qual todas as coisas são criadas. Várias vezes o Tao é descrito como o céu, isto é, como algo divino, embora não seja um Deus pessoal. Ele também afirmava que o homem não pode usar o intelecto para compreendê-lo. O taoísmo implica em passividade e não atividade. Precisa economizar a força vital.
Para um sábio taoísta, a ação mais importante é a não ação. Enquanto, para Confúcio, o desejo era educar o homem por meio do conhecimento, pois só a educação o afasta da ignorância, motivo de todos os males. O estado ideal para Tse era a pequena comunidade, a aldeia, pois ele acreditava que qualquer administração pública é má. Quanto mais leis e mandamentos existirem, mais bandidos e ladrões haverá. Para Tse e os taoístas, a caridade, esmola, não faz sentido, mas tem que ter boa vontade sem limites para com todos. Os discípulos de Lao Tse começaram, depois de algum tempo, dirigir o taoísmo para o misticismo, pois até então eram regras de procedimento. Foram os elementos de magia que mais tiveram ressonância dentre as massas, pois regras comportamentais são sempre mais difíceis de serem adotadas. A religião taoísta foi se desenvolvendo e, posteriormente, chega a apresentar seus próprios deuses, templos e monges. Ok. Muito bom. Obrigado, Pedro. Bom, o Tao, aquela figura que eu mostrei, ela então tem aquela símbolo do Tao, que é bem conhecido, né? Que é aquele círculo dividido em duas partes, branco e preto. E você tem no branco o preto, e no preto você tem o branco. E ele tem toda uma simbologia falando do bem e do mal, dos opostos, né? Na verdade, de todos os opostos, e que eles são complementares. Por isso que na figura branca tem um ponto negro, na figura negra tem um ponto branco. Seria, então, a ordem natural do mundo. Uma coisa que me chamou a atenção nesse capítulo é quando ele fala ali que, para o sábio taoísta, a ação mais importante é a não ação. Aí eu fui atrás até de ver essa questão da não ação. É um entendimento que, muitas vezes, nós temos que buscar permitir que o mundo siga um fluxo natural, pois a sabedoria da natureza, a natureza possui uma sabedoria em si. Então, muitas vezes, diante de alguns impasses, algumas dificuldades que nós encontramos na vida, a melhor atitude é deixar as coisas fluírem. E aí, isso conflita muito com o pensamento ocidental, né? Nós queremos tomar as rédeas da situação. Queremos ter o controle dos fatos. E um princípio da não ação é deixar que as coisas sigam o seu rumo. Eu acho interessante aí a gente talvez fazer uma reflexão nesse sentido de que, em alguns momentos, nós vamos ter que adotar essa sabedoria da não ação, de deixar, né, as coisas seguirem o seu rumo e confiar nessa sabedoria da natureza, das coisas que estão à nossa volta. Eu acho esse exercício grande, desafiador, principalmente para quem, por exemplo, como eu, trabalha em empresa a vida inteira, onde a gente tem que estar sempre controlando muitas coisas. E quando nós não controlamos e deixamos algo escapar, nós somos cobrados. Por que você não viu isso? Por que você não previu isso? Por que você não fez algo? E coisas que muitas vezes você não tem a condição de fazer nada. Né? Então, mas, ao mesmo isso... tempo, né, Homero, é a cultura de saber esperar, né? Isso. É saber esperar, porque às vezes a gente quer colocar o carro à frente dos bois, né? Tomar as decisões antes de ter um cenário bem definido para que essa decisão seja tomada. Então, você acaba se equivocando, tomando uma decisão ruim, etc. Então, eu entendo quando né, você coloca esse ponto, realmente você saber esperar, deixar com que esse cenário, né, ele
transpareça, ele aconteça, para que daí você tome uma decisão mais certeira? Então, esse é bom, aí o nosso Fabiano, a gente é escolado nisso, né, Fabiano? E muitas vezes, nós somos mal interpretados quando fazemos isso. Sim. O tempo, às vezes, vai nos dar razão lá na frente. Mas até lá na frente, o tempo nos dá razão, nós somos muitas vezes mal interpretados. Uma pessoa que não sabe tomar decisão. Posicionamento. Procrastina. Você tem que se posicionar, tem que ter, né? E muitas vezes você sabe, não, isso aqui só vai se resolver, deixa correr primeiro, com o resultado lá na frente, eu vou tomar uma decisão melhor. Ou seja, essa não ação não é procrastinação. Exato. Não é, né? O que é essa não ação? É o deixar ir. Né? Deixar que o rio flua, deixar que as coisas aconteçam a seu tempo, né? Tudo aconteça no seu momento, de acordo com aquilo que tem que ser. Isso é muito interessante, porque no mundo atual, no nosso caso aqui não existe isso, mas muita gente hoje sofre de ansiedade. Né? Então, esse conceito de não ação tem muito a ver com isso, é a negação disso. Né? Perfeito. Bom, deixa eu ver o que mais aqui me chamou a atenção. Tem alguma coisa que vocês queiram trocar? Fala de Confúcio, né? Confúcio é um educador por excelência, tá bom? Inclusive, tem um momento que Confúcio deixa as coisas do governo e vai viajar somente para lecionar. Tá? Tem uma virada na sua caminhada, mais para o final da vida, onde ele se desliga, então, da administração pública, entre outras coisas, e vai, então, ser um professor itinerante. Tá? Ele vai levar a sabedoria de Confúcio para todos os lugares onde ele puder. Né? Acho que nós temos aí o confucionismo, vamos ver isso logo mais. Aí. Pode ser, é o próximo. Fala da caridade aí, né? Caridade não como esmola. Então, assim, para Tse e os taoístas, a caridade e a esmola não faz sentido, mas tem que ter boa vontade sem limite para com todos. Então, a caridade quando é uma ação de esmola, né? Acho que essa é a crítica, né? Não a caridade como amor em prática, como a gente vê. Nós entendemos que a caridade, a gente está colocando esse sentimento de amor, de compaixão com o próximo em prática, fazendo um gesto caridoso. Por isso que fala que o espírita deve ser um ser caridoso, né? Ele onde coloca em prática. Agora, não assistencialismo, esmola, pura e simplesmente. Talvez essa deva ser a crítica que Tse, os taoístas, devem estar fazendo aqui, procurando compreender aqui o pensamento deles. Né? Fala em elementos de magia que tiveram ressonância entre as massas. São regras... Olha só, foi incorporado elementos de magia que mais tinham ressonância entre as massas, pois as regras de comportamento são sempre mais difíceis de serem adotadas. E é muito comum, né? A reforma íntima é desafiadora, o autoconhecimento é desafiador. Na medida em que eu tenho dificuldade para isso, eu vou centrar a minha religiosidade em outras coisas. Pode ser louvor, adoração, leitura de hinos, cânticos, coisas exteriores, aparência. Então, acho que esses elementos a mais que a gente coloca diante dessa dificuldade que é apontada aí, né, por Lao Tse. E até foi uma corrupção, né, do taoísmo ao longo do tempo. Né? Foram acrescentando elementos mágicos, dado que a transformação pessoal era mais difícil. Ok? As regras de comportamento. Confucionismo 5.6. Quem poderia? Eu posso ler, Marina. Pode ir, Marina. Obrigado. 5.6 do Confucionismo.
É uma doutrina filosófica e moral de Confúcio e sua escola. É uma moral de conduta segundo uma tradição aristocrática que exortava o esforço constante para cultivar a própria pessoa e estabelecer harmonia em corpo social. Foi a partir de 1200 depois de Cristo que foram introduzidas as preocupações metafísicas no confucionismo, tornando-se uma doutrina ortodoxa. A Revolução de 1911 na China suprimiu seu culto oficial. O confucionismo manifesta o equilíbrio que existe entre os poderes do céu e da terra, entre o homem e a natureza. Como fundamento desse equilíbrio, criou em sua época o culto da adoração do céu, Tian, de adoração do imperador superior, Shanti, e da adoração de espíritos celestes, terrestres e humanos, sendo que estes últimos são os antepassados dos vivos. O culto dos antepassados é parte significativa da religião chinesa, que tem, assim, um cunho nitidamente imortalista. O antepassado é, sem cessar, invocado, consultado sobre assuntos de importância cotidiana, fazem oferendas até com sacrifícios de animais. O confucionismo preconiza vida virtuosa e obediente à hierarquia, tanto terrestre como celeste. Dessas virtudes destaca-se o respeito mútuo, a fraqueza, a circunspeção, responsabilidade por palavras e atos, a humildade, a benevolência e a justiça. Em cada cidade chinesa existe um templo dedicado a Confúcio, pois o confucionismo é a religião oficial do país. Com o advento do comunismo e modernamente a globalização, muitas mudanças de hábitos, costumes, regras, leis e princípios vêm sendo observados na cultura chinesa. O Japão assimilou oficialmente o confucionismo a partir de 1600, como culto oficial. Ok, obrigado, Marina. Bom, então temos aí, então, um resumo, né, de Confúcio, do confucionismo, como doutrina. Acho que caiu, hein? Imortalista, né, que Acho que está travando, Carlos. Tá travando. Tinha voltado Acho que e... só. Vamos ver se ele volta. Voltou. Oi, voltou, Ricardo. Voltou, beleza. caiu a conexão. Ixi. Voltou e desvoltou. Ah, O autoconhecimento, a harmonia junto do corpo social, junto da sociedade. Né? Uma coisa que me Peraí, chama... professor, peraí, esse estava fora. Caiu de novo, agora você voltou mesmo. Então, é melhor você voltar a falar que a gente não escutou. Acho que a minha internet está intermitente aqui agora. Está instável. Algum problema, está instável. Agora voltou de vez. Ok. Bom, eu falava da questão que me chamou a atenção, a gente tentando resumir aí, até por causa do final da aula, para a gente ver o shintoísmo aí também, essa questão do cunho do culto aos antepassados, né? Essa visão imortalista, né? E ela, eu entendo que, me parece, que ela é uma tradição chinesa que deve ter sido muito afetada pelo comunismo. Porque o comunismo ele vem com bases materialistas em Marx. Então, eu não sei a China de hoje, e aí eu queria até, uma curiosidade minha aqui, não sei se alguém teve a oportunidade de estar na China e ver essa questão da tradição de uma coisa que seria uma visão espiritualista da vida, né? Entendendo que os antepassados se manifestam, podem trazer sabedoria, esse culto aos antepassados, e a realidade de hoje. A China hoje está mais materialista?
Ou está o confucionismo ainda tem realmente lastro na realidade? Não sei se Bom, alguém aí pode professor, ajudar nesse sentido. professor, eu estive na China e fiquei vendi um tempinho lá para o curso, mas é difícil conversar com chinês, não dá para eu com essa eu com essa minha cara que era confundida com a chinesada lá, mas assim é difícil de conversar. Imagina conversar sobre isso. Não, e é muita gente, né, professor? 1,5 bilhão, entendeu? Não é uma coisa que a Índia, 1,5 bilhão. Então, sim, deve ter cidadezinha lá, ainda mantendo bastante, mas eu fui para Beijing. Beijing é metrópole, então você tem alguns bairros assim ainda, você vê conservando e tal, mas é cultura, né, professora? Tem, igual o Japão, eu também morei no Japão, mas a cultura é muito forte, entendeu? Muito forte, de repente é mecânico o pessoal ir para templo, entendeu? Mas está indo, então assim, alguma coisa ainda tem, né? Não sei se a alma deve estar entendendo alguma coisa ainda, entendeu? E eu acho Tá, que tem, né, Maria? E tem, acho que, grandes diferenças, né, dessas grandes cidades, né, pegar Japão, Tóquio, e você ir para uma cidade de interior, a mesma coisa na China. Se você for para uma cidade mais interior ali, onde prevalece a agricultura e etc., imagino que o povo ele vai estar mais arregado a isso, né? O partido ele não tem essa força toda para conseguir entrar e obrigar, né, essa mudança cultural. Agora, as grandes cidades, eu imagino que sim. Eu diria até mais, né? A China hoje, ela é um comunismo capitalista, né? Misto, assim. Né? Quando eu fico analisando a China, eu falo, poxa, é algo que realmente tem que ser estudado, porque eles conseguiram fazer um misto entre O né, misto. do comunismo e capitalismo. A impressão que eu tenho também é essa, viu, Maria? Você colocou. Deve haver, então, esse lastro cultural, né, ali, mas no dia a dia, principalmente nas grandes cidades, há realmente um pragmatismo, um materialismo corrente. Né? O que o Fabiano colocou é bem. Pessoas, sim, podem cultivar mais, além desse lastro cultural. Mais metafísico. Eu entendo que quando fala de visão imortalista, já é espiritualista, como imortalista. Quer dizer, tem uma visão que o ser humano, então, ele sobrevive, então, os nossos antepassados estão vivos em outra dimensão, nós podemos cultuá-lo. Isso vem lá do passado, vem da antiguidade chinesa e vai, ao longo do tempo, sofrendo o que no item 5.6, lá no último parágrafo, fala que são mudanças de hábitos, costumes, regras, quer dizer, que vem se impondo e transformando esses ensinamentos antigos. E para muitos já está secularizado, quer dizer, eu pratico aquele culto, porém sem um lastro espiritual. É simplesmente uma prática cultural para alguns. Né? Então, tem alguns que aquilo tem um significado maior e para outros nem tanto. Tá? Eu acho que o filme que eu queria recomendar não sei se alguém viu, que é um rapaz que vai trabalhar numa funerária.
Falhou na hora de falar o nome do filme. Fica difícil. Só porque ele ia recomendar o filme. Eu Pois acho que é o filme Partidas. É um filme japonês que ele está falando? Não sei, Gisele. Não sei. Porque É um cara que um trabalha filme, na funerária. é um homem que vai para trabalhar numa funerária. Ele era um músico e vai trabalhar numa funerária. Vamos esperar se ver se é esse. Como que é o nome, Gisele? Partidas. De partir, né? Partidas. Ah, partida? Isso. Está me ouvindo agora? Agora sim. Aqui está Agora internet. sim. Desculpe. Aí não tem solução. É alguma coisa aqui na rede aqui. Ok? A partida. Esse filme é muito bonito. E ele mostra esse choque, né? Para ele se considera uma pessoa abençoada por ajudar a fazer essa passagem para esse outro mundo. Aquele filme é uma grande lição nesse sentido. Ok? Fica a recomendação aí para vocês. Desculpe aí, vamos tentar encerrar. Shintoísmo, quem poderia 5.7, espero que não caia mais uma vez aqui. Vamos ver. Posso ler, professor? Por favor. O shintoísmo é a religião nacional e a mais antiga do Japão. É anterior à introdução do budismo, pois foi a partir de 500 depois de Cristo o shintoísmo inventou dura competição com o budismo e as duas passaram a se influenciar mutuamente. Não é raro no Japão o uso alternado de várias religiões. Aí a tolerância religiosa. Esse aspecto é tão significativo que, guardadas as tradições religiosas, o Japão se tornou um verdadeiro laboratório religioso. O shintoísmo não tem um fundador e, ao longo dos séculos, adotou tradições de várias outras religiosidades. A essência do shintoísmo é a cerimônia e o ritual que mantém contato com o divino. Costuma-se dizer que o shintoísmo possui uma infinidade de deuses, kamis, que se manifestam sob forma de árvores, montanhas, rios e animais. A palavra japonesa kami também pode ser traduzida como espírito. O culto aos espíritos naturais e ancestrais sempre foi fundamental no shintoísmo. O culto aos antepassados se difundiu sob a influência do confucionismo chinês. Para o shintoísmo, todos os japoneses têm origem divina, mas em especial o imperador. Ele passou a ser um vivo. No século XIX, o shintoísmo objetivos nacionalistas, visto a forte influência ocidental que começava a se efetuar. A partir de então, se tornou a religião oficial. O culto é observado tanto no lar como nos templos. O templo shintoísta não é um local de pregações, mas de orações e meditações. É a morada do kami. Os sacerdotes são nomeados pela organização dos templos e seus deveres são, acima de tudo, rituais nas cerimônias diárias e nas grandes festividades. 4 são as cerimônias observadas na religião. São elas: a purificação, o sacrifício, a oração e a refeição sagrada. Obrigado, Maria. Então, aí um pequeno resumo ainda do shintoísmo. Eu peguei um dado aqui pela internet hoje, dizendo que
não sei se está muito atualizado, é razoavelmente atualizado. Fala em 119 milhões de seguidores no Japão. Quase a totalidade da população deles, né? E diz que é assim até porque não há uma cobrança assim no sentido de uma ortodoxia. O shintoísmo ele agrega várias coisas, várias práticas, vários rituais. Então é um caldo, né, vamos dizer assim, de santuários, lugares de adoração. Outra coisa também que eu encontrei na internet, esse kami, ele pode ter forma humana, o espírito de forma humana, pode ser um espírito, uma entidade não humana, ou até mesmo uma força da natureza. Uma montanha, um rio, um relâmpago, um vento, uma onda, uma árvore. Ok? Então, essa designação de espírito, ela é muito abrangente. É o espírito da natureza. Acho que, quando fala aí das montanhas, das rochas, é um pouco essa visão panteísta mesmo, né? Que se tem, né? Do espírito que anima todas as coisas, materiais, né? E até imateriais. Ok? Aí o resuminho aí do shintoísmo, se tiver alguma dúvida aí, a gente tenta compreender juntos aí, alguém pode colocar alguma coisa, fique à vontade. Eu não percebi se há dogmas igual no cristianismo, igual, né? Não percebi no shintoísmo. Mas tudo isso aí me lembrou um desenho antigo da época que a minha filha era pequena, a Pocahontas, o filme que fala bem a árvore, a avó dela faleceu e incorporou na árvore. Bonito, viu? É bonita a história. Então, quando você vê aí na apostila que ele comenta que o shintoísmo não tem um fundador e, ao longo dos séculos, adotou tradições de várias outras religiões, então há um sincretismo muito grande. Então, assim, dogmas geralmente surgem quando há uma centralização do conhecimento, que aí não tem nesse caso. Obrigada, professor. Eu percebi isso. Ok? A questão dos espíritos, então, também nos chama a atenção. No Kami, a gente já falou. O imperador como Kami vivo, né? De origem divina. Então, aí a gente vai entender por que os japoneses faziam sacrifícios da própria vida em nome do império, né? A mando do imperador, que ele é considerado algo divino. Aí a gente vai ter uma compreensão do posicionamento japonês ao longo das guerras, né? Que eu assisti um documentário há pouco tempo, falava sobre isso, os americanos dizendo que os japoneses não recuavam, que muitas vezes os americanos não queriam matar mais japoneses, mas eles continuavam vindo, mesmo em desvantagem. Então, era uma atitude incompreensível para o americano, né? A cena lá, por exemplo, é um americano ele conseguiu colocar uma metralhadora de helicóptero no chão e ia atirando. E os japoneses vinham com rifles, com metralhadoras menores, e não paravam, não desistiam. Então, pilhas foram sumindo. Então, aí a gente compreende, né? À medida que tem essa mística em torno do imperador, em torno da ação divina naquele propósito da guerra, serão capazes de qualquer coisa. Acho que esse é um aspecto interessante da gente olhar e observar. Ok? Eu vou ler a conclusão, então, para a gente encerrar, porque já é 10 para as 10, é isso? Vou ler a conclusão aí e encerro para vocês. Conclusão. Esse capítulo procura mostrar o espírito da filosofia oriental, cujo caráter é, sobretudo, intuitivo, em oposição à filosofia ocidental, de preferência intelectiva. Muitos orientais têm a tendência natural de se isolarem no eu central.
em oposição aos ocidentais, que se dispersam nas nulidades do ego periférico. O homem ocidental está habituado a identificar a realidade com os fatos, ao passo que o oriental, os fatos são simples reflexos fortuitos e secundários da realidade. O ocidental considera o universo pelo lado de fora, por manifestações externas, concretas, palpáveis, visíveis, ao passo que o oriental já cresce com uma intuição educada, sentindo que esses aspectos externos não são a realidade, senão apenas efeitos visíveis de uma causa invisível. Por isso, no Oriente, não existem ateus e nem materialistas. Para o oriental, toda a chamada santidade é simplesmente simples sabedoria. Quem cultua dogmas religiosos é um crente. O iniciado, na verdade, da filosofia é um sapiente. E é natural que o número de crentes seja maior, no estágio atual da evolução, que os sapientes, pois o crer é relativamente mais fácil, ao passo que o saber exige uma disciplina tão intensa e perseverante, que serão poucos os que trilham o caminho estreito, a porta apertada, que dá ingresso ao reino de Deus. Fica, então, uma bela aí, né, conclusão, né? Acho que aí a gente tem uma conclusão até colocando um aspecto bem filosófico, né? Bem filosófico aí de tudo que a gente... até nos textos do capítulo de hoje, não consegue trazer essa abrangência que a conclusão está nos trazendo. Então, cabe a gente olhar essa conclusão e fazer uma reflexão sobre o que é colocado. E me chamou muita atenção ali, né? Nulidades do ego periférico, né? Em oposição ao eu central, né? A busca do self. A gente se apoia nas coisas externas para nos autodeterminarmos, né? Essa talvez seria a crítica ao mundo ocidental. Bom, gente, quero pedir aí desculpa para vocês um pouco do atropelo da aula, do texto. É uma aula que eu peguei justamente só por calendário. Não dei muitas aulas dessa aula dos orientais, até porque eu me sinto faltar elementos para contribuir ainda melhor. Então, assim, convido vocês a fazer, então, uma pesquisa, uma leitura maior e reforçar aí o que foi falado na aula de hoje. O Felipe poderia, então, nos dar uma contribuição aí. E eu até gostaria de participar, viu, Felipe? Se você montar algum material e for apresentar, já tem um aluno aqui, tá bom? Ele já foi convidado aí a fazer uma aula, assim como todos. Eu agradeço aí. Mas essa visão filosófica que vocês colocam, eu acho que eu não tenho capacidade, não. Que isso. Eu falei, é mais contar uns causos, umas coisas assim. Já é filosofia, Felipe. Ah, Tá os bom. causos, os causos filosóficos. É isso mesmo, Felipe. Tá pronto. Mas é interessante a gente poder. Mas é um lado, quando vocês falaram de cada um puxar uma, eu fiquei vendo esse capítulo, mas eu conheci ali um pedacinho que é do hinduísmo. Todo esse lado chinês e japonês, eu não conheço nada, né? Mesmo budismo, muito pouco. Ok. Beleza, tranquilo. Só faço a observação, né? Pode falar, Fernando, tá vendo? Essas filosofias, elas aconteceram num lugar físico e temporal muito próximos, né? É engraçado como teve, né? Parece até obra divina. Parece não. Parece que é um momento Esse de acaso, maturidade da humanidade que vai chegando ao mesmo tempo, né? Exato. Desta Conhecimento humanidade. ele vai né? pipocando, né, para todos os lados. A gente não sabe antes do dilúvio o que teve. Quem gostaria de fazer um encerramento para a gente? Posso encerrar, professor? Beleza. Posso encerrar, que eu também quero ouvir as vibrações do Pedro. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por essa reunião de aprendizado, uma sintonia em busca da sabedoria,
ou do saber, né? Agradecendo a todos, aos professores, a cada um de nós que estivemos aqui, os nossos mentores pessoais, o mentor do curso, e que aflore cada vez mais o desejo de saber. E só por isso te agradeço, Senhor, e desejo um ótimo final de semana a todos nós. Deus esteja conosco. Assim seja. Obrigado, Ricardo. Amém. Graças a Deus. Pessoal, boa Obrigada. semana a todos. A Valeu. gente se estendeu um pouquinho, mas acho que valeu a Sim. pena. Ah, sim, sim. Com certeza. Boa semana a Obrigada. todos. Obrigadão de novo, Ricardo. Obrigado. Até lá, hein? Assim. Tchau, tchau. Tchau. Até uma próxima. Tchau. Boa noite. Tchau. Bom fim de semana.